Israel realiza o maior ataque aéreo contra o Líbano em meses. Uma das principais lideranças do grupo terrorista Hezbollah foi eliminada. O recado é: ou o Hezbollah se desarma, ou mais agressão não está descartada. A gente já vai chegar na fala do premier Benjamin Netanyahu. A situação é a seguinte: Israel eliminou no domingo o principal comandante militar do Hezbollah num ataque que atingiu os subúrbios ao sul de Beirute. Essa é uma área que é densamente povoada e que é controlada pelo grupo. A gente tem aqui ao meu lado, então, o momento do ataque que foi divulgado pelas forças de defesa de Israel e mais vídeos que circulam nas redes sociais, então, da hora onde a coisa aconteceu. Essa área é controlada pelo grupo. O Ministério da Saúde do Líbano informou que o ataque deixou 5 mortos, entre eles 8 comandantes do Hezbollah e 28 feridos. A notícia é mais relevante do que apenas mais um ataque que acontece no Oriente Médio. O pano de fundo é o seguinte: sediado no Líbano, o Hezbollah é considerado por muitos analistas como um dos grupos terroristas mais bem armados do mundo. O arsenal fica estimado entre 75 mil e 200 mil mísseis e foguetes. Segundo o United States Institute of Peace, é o maior arsenal já registrado entre uma organização que não é um país, uma organização não estatal. Esse poder bélico foi consolidado ao longo de anos, desde 82, com o financiamento da República Islâmica do Irã. Acesso à tecnologia para mísseis guiados também vem de lá. Um estudo da Universidade Reichman indica que, em um cenário de conflito amplo, isso significaria a capacidade, por esse grupo terrorista no Líbano, de disparar até 3 mil foguetes por dia. O ataque de agora acontece num ambiente de tensão, precisamente pelo tamanho do arsenal do grupo e a possibilidade de que os tais 3 mil mísseis por dia que eles poderiam lançar sejam lançados. Vamos passar rapidamente por uma linha do tempo. O Hezbollah entrou em conflito com Israel em outubro de 2023. Mas como é que é o negócio? Não era o Hamas? O Hamas atacou brutalmente os kibbutzim no sul de Israel em 7 de outubro de 2023. No dia seguinte, 8 de outubro, o Hezbollah, que está no país ao norte de Israel, o Líbano, começou ataques em solidariedade ao outro grupo terrorista. Um ano depois, em outubro de 2024, em meio a bombardeios com foguetes contra o norte de Israel, o conflito escalou. Israel fez uma invasão limitada a algumas incursões no sul do Líbano para desmontar as estruturas do Hezbollah. Depois de cerca de 2 meses, foi firmado um cessar-fogo intermediado pelos Estados Unidos, isso no final de novembro do ano passado. O combinado era que o exército libanês, com apoio dos Estados Unidos, ia apresentar um plano para fazer valer o poder do Estado em áreas controladas pelo Hezbollah, que controla vastas porções de território no sul do Líbano. Isso implicaria que esse grupo terrorista teria que se desarmar. Na prática, nada avançou. O grupo rejeitou essa ideia desde o início, alegando que o governo libanês não teria autoridade para impor o desarmamento. Ministros aliados do Hezbollah, e sim, esse é o tamanho do alcance do Hezbollah que chega a ter ministros no governo, chegaram a deixar reuniões de gabinete em protesto, o que travou qualquer discussão real. O próprio exército do Líbano admitiu que enfrenta limitações para avançar no plano, não tem condição logística, de pessoal, nem apoio político suficiente para enfrentar um grupo armado e organizado como é o Hezbollah. Mas, como eu disse na abertura do segmento, para Israel, cessar as agressões pode depender de que o Hezbollah esteja desarmado. Confira o que disse mais cedo o Benjamin Netanyahu, premier de Israel, depois do ataque. המדיניות שאני מוביל ברורה לחלוטין. תחת הנהגתי, מדינת ישראל לא תאפשר לחיזבאללה לבנות את כוחו מחדש, ולא נאפשר לו לחזור להוות איום על מדינת ישראל. אני מצפה מממשלת לבנון לממש את ההתחייבות שלה, לפרק את חיזבאללה מנשקו, כי רק כך יתאפשר לכל אזרח בלבנון עתיד טוב יותר, ורק כך תוכל להתקיים שכנות טובה, בטוחה, בין ישראל ללבנון. בהזדמנות הזאת אני רוצה גם לשבח את הנשיא טראמפ על ההחלטה שלו להוציא אל מחוץ לחוק ולהגדיר את ארגון האחים המוסלמים כארגון טרור. זה ארגון שמסכן את היציבות ברחבי המזרח התיכון וגם מעבר למזרח התיכון. ולכן מדינת ישראל כבר הוציאה חלק מהארגון אל מחוץ לחוק, ואנחנו עובדים להשלים את הפעולה הזאת בקרוב. O ataque cumpria uma dupla função, estratégica e simbólica. Como a gente disse, isso se trata de uma espécie de ataque simbólico pedindo pelo desarmamento do Hezbollah ou ameaçando mais agressão em caso contrário. O oficial sênior do Hezbollah deu resposta, Ali Damush, que esteve então na cerimônia fúnebre do líder, o líder militar, o nome até faltou na reportagem, Taba Tabai.
Então esse líder disse que esse ataque foi parte de uma tentativa de amedrontar e enfraquecer o Hezbollah. Tabatabai, esse líder que foi então eliminado, tinha histórico de operações no Líbano, na Síria, no Iêmen, era designado como terrorista pelos Estados Unidos. O nome dele estava em lista de recompensa. Mais importante, era tido como peça central na estrutura militar do Hezbollah. E segundo Israel, estava liderando a reorganização das forças do grupo terrorista, buscando recuperar a capacidade operacional do grupo. Esse líder do Hezbollah que falou na cerimônia fúnebre então de Tabatabai, o Damush, disse que durante os cortejos fúnebres, em tom de ameaça, Israel está preocupado e deve continuar preocupado. É estimado que o número de mísseis do arsenal dos terroristas libaneses tenha diminuído ao longo desses últimos 2 anos. A estimativa ficava entre 150 mil e 200 mil antes do conflito, agora algumas fontes falam entre 70 e 80 mil. O número precisamente não há como saber. Também é estimado que haja dificuldade logística. Caiu o regime do Bashar al-Assad na Síria, ali do lado, que era um braço que permitia apoio, por exemplo, para que o Irã cedesse mais mísseis. Ainda assim, seriam dezenas de milhares de combatentes e dezenas de milhares de mísseis. O governo Trump, até num adendo, que os Estados Unidos estavam intermediando o cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah/Líbano, disse que não foi previamente informado da operação. Mas o Irã, como a gente falou, um fornecedor de mísseis, chamou a ofensiva de grave violação do cessar-fogo. Em meio às tensões, a Força Aérea Israelense, de toda forma, reforçou as defesas no norte do país e elevou o nível de alerta, aguardando a possibilidade de uma retrucada. Aproveitando enquanto a gente está no tema, indo do Líbano para Gaza. Nas últimas semanas, as forças de defesa de Israel têm operado em Rafah, no sul da faixa, para desmantelar o que é chamado, por Israel Katz, ministro da defesa do país, de túneis do terror. A gente cobriu anteriormente como havia quilômetros, uma espécie de metrô embaixo de Gaza construída pelo Hamas. Uma coisa que permitia a logística do grupo, seguindo não só rumo a Israel, mas se deslocando no subsolo de Gaza do norte para o sul. Até agora, 17 terroristas saíram dos túneis que estão sendo desmantelados, 11 foram eliminados e 6 levados para interrogatório. As autoridades israelenses também divulgaram imagens de um desses túneis, a gente deve ter aqui ao lado, descrito como uma das estruturas subterrâneas mais complexas do Hamas, com passagens de concreto, câmaras grandes embaixo da terra. Segundo os militares israelenses, o corredor tem cerca de 7 quilômetros, 25 metros de profundidade e cerca de 80 salas usadas para comando, armazenamento de armas e abrigo de terroristas. O exército israelense afirma ainda que o túnel começava debaixo de um complexo da UNRWA, Agência da ONU para Refugiados Palestinos, e seguia por áreas civis. A UNRWA não é novo, é motivo de polêmica quando a gente fala do Oriente Médio. Foi até noticiado e depois confirmado que alguns dos seus participantes, dos seus funcionários, tiveram envolvimento em atos terroristas. Israel também informou que dezenas de militantes do Hamas seguem em uma área no sul da faixa de Gaza que já está sob controle do exército israelense. O cessar-fogo parece frágil. As acusações de violação são quase cotidianas. Ainda assim, a coisa parece progredir e a revolução dos reféns vivos ocorreu, com a revolução dos mortos seguindo gradualmente. Nas entrelinhas, mais uma coisa para estar no radar do público. Em meio a esse cenário de instabilidade, eu até brincava hoje na reunião de pauta mais cedo com o público, se é que dá para brincar, melhor dizendo, com os jornalistas aqui da redação, se é que dá para brincar com uma coisa dessas. Mas no cenário de instabilidade, parece ter um momento análogo aí ao filme Tropa de Elite. O Papa Leão XIV escolheu o Oriente Médio para sua primeira viagem internacional desde que foi eleito chefe da Igreja Católica. Ele vai na quinta-feira para a Turquia e depois para o Líbano, país onde o Hezbollah domina o sul e precisamente onde aconteceu o ataque israelense recentemente. O primeiro-ministro do Líbano, Nawaf Salam, afirmou que os libaneses de todas as religiões aguardam alegremente a chegada do Papa. Joseph Aoun, presidente do país, disse que a visita era um marco histórico. Leão XIV estará em Beirute no domingo.